Bom, vamos lá então, pessoal. Vou compartilhar minha tela para a gente começar sem mais delongas, porque hoje aqui o conteúdo é extenso e complexo, então eu quero trazer realmente um material bem bacana para vocês aí, para que a gente possa conversar aqui sobre essa metodologia, né, sobre o método PPA, que é o método da próxima pergunta acelera, né? Então, que com certeza alguns de vocês conhecem o PPA por outra coisa, né? Mas não é o Pedro Paulo e Alex, é o método da próxima pergunta acelera. Fiquem tranquilos. Tá? Então, a ideia aqui realmente é trazer para vocês uma métrica aqui de como conduzir as nossas conversas, os nossos leads, para poder ter cada vez um resultado melhor aí de consultas agendadas. Tá? Então, vamos lá, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que é a pergunta que eu faço para vocês, né? Realmente, quantos leads, né, a gente perde ali, não por a clínica não atender ou pela questão de preço, de estar desposicionado, mas sim porque simplesmente a conversa some. A gente para de ter ali a resposta do lead, a conversa não acontece, e realmente a gente perde aquela oportunidade, nem chega a conseguir agendar muitas vezes. Né? E isso muitas vezes acontece porque a gente não soube conduzir a nossa conversa, não soube conduzir o nosso agendamento da melhor forma possível. E é por isso que eu quis trazer para vocês aqui preparei esse conteúdo, esse material, exatamente para a gente falar sobre como manter sempre a conversa ativa e sempre ter o melhor resultado. Tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu identifico, que eu vejo, de, não só das conversas que a gente que acompanha ali, né, via sistema, mas todas as mais de 250 clínicas que eu já atendi, é que o silêncio mata as nossas vendas, mata as nossas conversas. A grande parte se você for parar para olhar, a gente começa a ter uma conversa com o lead e de repente o lead some, né? Fica ali no vácuo e a pessoa para de responder e a gente não consegue mais resgatar aquele cara e a gente perdeu a oportunidade. Então, e aí depois, para conseguir conversar com essa pessoa de novo, é difícil. A gente tem que ir lá e tentar duas, três vezes, mandar um monte de mensagem, ligação para caramba. Então, esse realmente é o nosso o maior problema não é a gente não ter lead, o maior problema é a gente, talvez, não é nem também não ter a resposta, e sim a gente não saber conduzir essa conversa. Tá? Então, a grande virada de chave é quando a gente entende que simplesmente respondeu a mensagem pode estar derrubando o nosso desentendimento. A gente sempre pensa, não, eu preciso responder rápido, eu preciso responder as pessoas, eu preciso atender os nossos leads. Mas, na verdade, quando a gente só tem um atendimento, né, uma resposta, como eu coloquei aqui, passiva e reativa, né, a pessoa pergunta uma coisa e te responde, morreu. Depois vou dar vários exemplos quanto isso, né? Ou se eu só entrego já a informação que a pessoa quer direto, ou se a gente não controla o ritmo da conversa, aí realmente a conversa morre. Né? E a maneira correta da gente fazer isso é conduzindo. Eu sempre gosto de usar duas metáforas aqui. Né? A primeira, não é nem uma metáfora, a primeira é uma ideia. Assim, quando a gente está conversando, se a gente está ali frente a frente com uma pessoa, a gente fica dando resposta seca. Ou quando a gente fica só tendo uma resposta seca, assim, numa conversa, fica muito chato. Né? Então, por exemplo, eu converso de botequim, então ali, né, a roda de amigos, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo? O que você tem feito de bom? Não. E a família, como é que tá? Tudo bem. Né? Aí não tem como você evoluir, como você continuar, nem dá gosto de conversar com aquela pessoa. Então, o que que a gente geralmente faz? Pô, então, beleza. Que bom que você tá bem aí, tamo junto, até a próxima. Deus abençoe. Vai embora. Né? Na nossa vida real é assim. E na nossa vida empresarial, vamos falar assim, na conversa com os leads, é a mesma coisa. Então, se a gente sabe conduzir a conversa, a coisa flui melhor. E aí, a analogia que eu gosto de fazer quando eu falo em condução é a dança. Quem de vocês aqui sabe dançar ou já fez aula de dança, alguma coisa assim? Levanta a mão aí. Não? John, beleza? Gilberto já ligou? Natália, fez alguma coisa? Não? Mais ou menos? Tá, eu também, bem mais ou menos. Fiz pouquíssimas aulas porque eu tenho três pés esquerdos. Assim, sou terrível para dançar. Então, fui lá fazer algumas coisas. E aí, uma das coisas que eu aprendi é que na dança o homem conduz, né? Então, ele tem que botar a mão ali, e aí coloca a mão nas costas, e com a mão, com o dedão ali, você joga para cá, joga para lá, e aí você projeta o corpo, e a tua parceira já vai saber qual é o próximo passo. Nunca aprendi os próximos passos, mas isso eu aprendi, que a gente tem que conduzir, né? A gente tem que saber levar ali e fazer a coisa acontecer. Porque numa dança, se
os dois tentam conduzir, vai ficar os dois batendo cabeça ali, vai bater o corpo, bater perna no outro, né? Então, tem que ter pelo menos um que conduz e o outro é conduzido, e aí a coisa flui. Tanto que é super normal, né? Você pega dois dançarinos que têm a técnica, nunca dançaram juntos, vão para a pista de dança e faz um espetáculo. Pô, ensaiaram um monte, não, acabaram de se conhecer. Porque eles já sabem os movimentos, e um já sabe, um está conduzindo muito bem a dança, e aí ninguém se bate, a coisa flui. Então, quando a gente, né, deixa essa frase, quando a gente só responde a dúvida, a gente está prestando suporte. A gente não está conduzindo a conversa. E é a condução da conversa que vai nos fazer vender. E aí, quando eu falo venda, porque o nosso trabalho aqui é de pré-venda. Todos nós aqui temos que vender a consulta. Né? Se a gente não vender a ideia da consulta, o paciente não vai. Ele pode até agendar, mas ele não vai. E se a gente faz uma pré-venda bem qualificada, além desse paciente ir na consulta, ele já chega querendo comprar. Então, a gente facilita o trabalho dos nossos dentistas, dos nossos médicos aí, para realmente poder fazer essa coisa acontecer. E aí, o que é esse método, né, que eu criei aí, né, o PPA, para ficar fácil da gente salvar, né, isso? Então, o método da próxima pergunta da Celebra. Então, é uma técnica que visa, né, a gente criar essas interações. Então, o que não é quando você fala assim muito, vou encher a pessoa de perguntas. Eu não quero enrolar o livro, eu não quero ficar me esquivando, né? Eu não quero insistir demais com o cara, eu não quero ficar fazendo as mesmas perguntas para ele, que vai ficar chato, né? Pessoa, se a gente fica voltando nas mesmas perguntas, eu não dou sequência. E esse método é, sim, conduzir a conversa dentro dos modelos certos, com inteligência, com objetivo, né? Então, eu até fiz uma lógica aqui embaixo, né? O lead fala, você responde, mas não só responde, como faz uma pergunta inteligente. Aí o lead continua, te responde aquela pergunta inteligente, você faz outra pergunta inteligente, e aí a conversa vai avançando, né, até o momento que você sinta que o lead está pronto para ajudar. Aquele cara mais difícil. Alguns vai ser muito rápido, porque ele já está no momento certo de compra. Ele já deseja aquilo, talvez ele já pesquisou sobre um determinado procedimento, e a gente só precisa acertar ali o horário. Mas ainda assim, não sei, com certeza já aconteceu com vocês, né? Às vezes o cara chega, ele está pronto, ele quer, ele nem quer conversar muita coisa, ele só quer agendar, e ele agenda e não vai. Acontece bastante, né? Então, por quê? Porque faltou esse engajamento, faltou o despertar do desejo, faltou o despertar do interesse real da pessoa ir nessa consulta, tá? Então, por que essa metodologia, essa ideia de ficar fazendo essas perguntas, mas ela funciona? Não é pelo simples fato de aumentar o nosso lead time, né, o tempo que a gente fica conversando com o lead, não é para simplesmente ficar jogando conversa fora, mostrar que a gente é produtivo, não. Existem vários pontos aqui. O primeiro deles é que a gente vai manter o lead ativo, ou seja, dificilmente ele vai sumir. Se eu estou conversando com a pessoa, não tem muito motivo pelo qual ela virar de costas e ir embora. Mas que a gente sabe que tem uns leads que não batem muito bem na cabeça, mas vamos pensar na grande maioria, né? Se eu mantenho ele conversando comigo, com perguntas que ele entenda que vale a pena ele responder, ele vai continuar essa conversa conosco. O segundo ponto é o micro compromisso que eu coloquei aqui, né? Então, toda vez que a gente faz uma pergunta que a pessoa ela vai entendendo a importância daquilo, ela vai entendendo a nossa qualidade, o nosso talento, a nossa da clínica, né? Ou do profissional, que ele vai dizendo sim para a gente, para algumas perguntas. Dizer sim é muito importante, tá? Tem uma técnica de neurovendas que fala que cada vez que você responde sim para uma pergunta, por mais simples que ela seja, você está abrindo portas dentro do subconsciente para a pessoa também te dizer sim para a pergunta que realmente importa, no nosso caso, para agendar a consulta. Então, se eu vou fazendo um monte de perguntas ali para ela, e ela vai dizendo, sim, concordo, isso aí, é verdade, é isso mesmo, quero isso, eu estou gatilhando essa pessoa para ela dar o sim final para a gente ali na frente. Tá? A gente também coleta dados da pessoa, coleta informações dela, que vão ser muito valiosas, tanto para a gente criar argumentos, né, para poder incentivar essa pessoa a vir na consulta. Então, é muito melhor, se eu quero gerar um interesse, gerar um desejo nela, eu vou gerar um desejo no quê? Ou pelo quê? Se eu não sei qual é o caso da pessoa, talvez eu vou só falar um monte de coisa que a gente faz na clínica e nenhuma dessas é o que ela quer. Ou ela já ouviu aquele monte de coisa técnica de outras pessoas, mas ela quer ser acolhida, por exemplo. Então, por isso que eu digo que a gente precisa ouvir o paciente, conhece com o que a gente ouve do lead, a gente consegue criar outras argumentações e outras coisas que são importantes para a gente
poder gerar um compromisso maior com ele. Entre o sumiço, né, que manter o lead ativo, reduzir o sumiço, acho que é uma coisa bem atrelada com a outra. A gente aproxima o agendamento, porque todas as perguntas, como eu falei, que a gente vai fazendo ali, a pessoa vai se motivando cada vez mais a conhecer aquilo, vai dando até um certo anseio dela de chegar no final, né, da jornada ali, e o resultado de tudo isso é que a gente consegue ter um maior volume de agendamentos e de comparecimentos. Tá? Então, a mensagem ali é realmente ter todas essas mensagens para a gente fazer esse cara continuar na esteira. Aqui, né, vocês que usam o Cláudio, já cria muito dessas, te incentiva, né, a nossa IA a ficar fazendo essas perguntas, a conversar, a entender um pouco mais do caso da pessoa, para a gente realmente ver ele como é a melhor forma da gente ajudar. E, logicamente, né, tudo isso sempre usando muita empatia, muita conexão, acolhendo a pessoa, principalmente quando ela traz uma dor para a gente, né? Essa dor pode ser física ou emocional. E o erro mais comum do atendimento, é isso que eu comentei para vocês um pouco antes ali, né? A pessoa chega, levanta a mão aí, quem já chegou, quem já atendeu um lead hoje, que perguntou quanto custa, qual é o preço. Acho que por dia deve vir uns 5 clientes, mais de 5 aí, perguntando o preço, né? Eu só quero saber o preço, quanto custa, tudo mais, normal. E aí, se você só vai, o que eu sempre falo para você, a gente, até pelas limitações que a gente tem dos nossos conselhos regionais aí, a gente não pode dizer o preço, tem que passar por avaliação. Agora, se você só falar, o preço do implante, depende de cada caso. Não posso te passar o preço por telefone, precisa vir na consulta. Aí morreu, porque além de eu não responder a pergunta da pessoa, né, eu não motivei ela a continuar essa conversa. Então, dentro dessa ideia aqui, né, qual seria o exemplo certo? Né? Que, claro, Maria, vamos, faria conforme a necessidade de cada paciente. Para entender o teu caso melhor, me conta uma coisa, esse implante é na parte da frente ou mais profundo, na parte superior ou inferior? Seria um dente só? Pode encaixar vários outros tipos de perguntas ali, né? Porque com base nisso, eu não estou negando responder a pessoa, tá vendo? Eu estou dizendo, não vou te dizer, ou não posso te dizer. Eu estou querendo entender mais o caso dela. Uma pergunta simples, que isso é muito importante, que eu vou mostrar aqui para vocês ali na frente. Eu também não vou, às vezes, dar uma super explicação técnica, dizer o porquê que eu não posso dizer o preço. É simples, é fácil para que gere uma resposta melhor e também não deixe a pessoa com aquele sentimento de ignorância no sentido real da palavra. Tipo, não sei te responder, então prefiro ir embora do que te responder. Se eu perguntar algo técnico, provavelmente a pessoa não vai me saber me responder. Mas você já viu que tipo de implante você quer? Você quer fazer um sintomático ou um convencional com tipo de crânio? Sei lá, sei. Bom, se eu não sei, eu não respondo, eu vou embora. Então, aí é uma pergunta mais simples. Uma parte da frente ou atrás? É para um dente só? Você já fez uma versão? Tem várias coisas que a gente pode conversar depois. Quero passar um pouco mais de técnica de conceito para vocês antes, tá? E aí, uma coisa que é muito importante aqui, né, que a gente tem que pensar nessas perguntas, é que eu tenho que fazer perguntas intencionais. Quando a gente fica só fazendo pergunta aleatória, que não vai levar a lugar nenhum, aí sim a gente cai naquele erro de virar uma conversa chata, ou de virar um questionário de entrevista de emprego, entendeu? Não, tem que ser intencional para o meu objetivo. Qual que é o meu objetivo final aqui? É fechar o agendamento. Então, para isso, eu preciso fazer perguntas que me levem a uma construção que a pessoa vai topar. Então, aqui eu coloquei 5, né? É importante a gente passar por essas 5 aqui. Então, a primeira é descobrir a dor. Eu preciso saber o que essa pessoa precisa, né? Qual é o objetivo dela, e não só o que ele quer, mas também qual é o objetivo que ele quer. Qual é o objetivo que essa pessoa quer atingir resolvendo esse problema. Então, estou descobrindo a dor. Depois eu preciso qualificar esse paciente, preciso ver se ele tem potencial para vir a ser um cliente nosso. No caso da Vivo-Odontologia, é cobrada a avaliação. No caso da Ana Paula, doutora Alexandre, também é cobrada a avaliação. Já no caso de outras clínicas, a avaliação é uma cortesia. Então, eu já entendo com isso, eu já dou uma qualificada no paciente só para cobrar consulta. Se ele não tem condição de pagar a consulta, ele vai ter condição de fazer um procedimento. Agora, quando a consulta é uma cortesia, eu tenho que entender outras questões para ver se qualifica ou não. Hoje mesmo eu respondi uma lead, que falou, eu precisava saber quanto é antes de ir. Eu já respondi, olha, super entendo, a gente realmente tem que ter
gente precisa saber quanto é para ver se eu vou ter condição de pagar. Concordo com você. Mas para isso eu preciso que você venha, para poder analisar o teu caso e tudo mais. Então, esses dias mesmo eu perguntei para um outro lead ali também, né? Ela falou, eu quebrei o carro e não tenho nem condição de pegar um Uber. Eu falei, cara, então, se a pessoa está sem condição de pegar um Uber, então ela não vai estar no momento bom para fazer um tratamento odontológico. Então, eu entendo que talvez não é o momento para qualificar esse lead para uma consulta. Eu seguro ele, daqui a pouco converso com essa pessoa. Né? Essas perguntas também, ela tem que ter o objetivo de gerar confiança. Eu preciso que essa pessoa, que esse lead, ele conheça a gente, porque muitas vezes ele ainda não nos conhece, talvez ele viu alguma coisa na internet, ele recebeu uma indicação, mas ele ainda não nos conhece. Então, eu preciso fazer com que ele se sinta à vontade para vir aqui e que ele entenda que aqui ele vai ter o melhor tratamento. Então, quando eu vou construindo essa credibilidade com algumas perguntas, eu faço uma pergunta, imaginando qual é a resposta, e também já imaginando o que eu vou falar com aquela resposta. Isso é uma pergunta intencional. Eu não pergunto simplesmente se essa pessoa hoje ela precisa. Vou usar o exemplo do implante novamente. Se ela precisa de um implante ou uma prótese. Provavelmente ela não sabe isso, mas por que eu faço a pergunta? Para explicar que aqui na clínica nós trabalhamos com os dois tipos, e a gente busca entender o caso, que aqui a gente faz vários tipos de implante, vários tipos de prótese fixa, prótese protocolo, tudo mais. Então eu faço uma pergunta para poder encaixar uma resposta. E você sabe, né, que com o passar do tempo a gente vai ganhando uma cancha, uma malemolência, a gente já vai sabendo quais são as principais perguntas, o que essa pessoa vai dizer. Então eu já consigo antever algumas coisas e colocar uma pergunta aí na rédea da negociação. Outro ponto muito importante é quebrar as objeções. Então, quanto mais eu falo, mais eu escuto da pessoa, e muitas vezes mais essa pessoa vai me trazer objeção. Ela vai me dizer o porquê que ela tem o receio de alguma coisa, ela tem medo de algo, ela quer saber quanto custa, porque ela precisa saber se ela vai ter dinheiro ou não, ela quer saber forma de pagamento, ela acha que é muito longe. Então, eu vou entendendo as suas objeções e eu tenho alternativas de quebrar essa objeção. Porque, por exemplo, a pessoa me pergunta o endereço, eu só respondo o endereço, e a pessoa, tipo, para ela é longe, ela vai embora. Agora, se eu dou o endereço e falo, você sabe onde fica? Você aumenta muito as chances da pessoa falar, não sei. Ou, tipo, sei e é longe. Puxa, que pena que é longe, onde você mora, e a gente vai trazendo isso. Então, levantar a objeção também é muito importante, a gente poder quebrar ela. E o final de tudo isso é puxar o agendamento. Tá? Pessoal, deixa eu perguntar para vocês, não estão ouvindo nada mesmo a música que está tocando aqui? Você está ouvindo? Então tá, porque para mim parece que ele está tocando a música dentro da minha cabeça. Que bom que vocês não estão vendo, quer dizer que a supressão de ruído aqui tá boa. E beleza, então, e essa é a mensagem que eu coloquei embaixo ali, né? Responder bem isso que eu quero, que esse vídeo faça depois dessa pergunta. Qual é a resposta que eu gostaria de obter? Qual é a informação que eu quero ter? E aí você pensa numa pergunta bem bacaninha para fazer para ele. Pessoal, até aqui tudo bem? Sim, tranquilo. Isso aqui também não tem tanto segredo assim. E aí, uma outra coisa que é muito importante que eu falei anteriormente ali, que a gente tem que tomar cuidado para não fazer perguntas muito difíceis. Às vezes a gente também, quanto mais a gente vai entendendo da área da saúde, da parte médica, a gente vai ganhando conhecimento técnico e às vezes a gente, até para poder passar essa autoridade, né, para mostrar a pessoa que a gente entende o que a gente está falando, a gente começa a usar muito termos técnicos ou fazer perguntas técnicas que dificilmente a gente vai saber responder. E isso mais afasta do que aproxima a pessoa. Né? Então, se você vem nessa pergunta, você pode me explicar o seu caso clínico? A pessoa vai ter que pensar em muita coisa para te responder, né? Então, agora, se você faz pergunta, tipo, há quanto tempo você está com essa dor? Hoje, o que mais te incomoda? É a parte funcional ou a parte estética? Você deixa de fazer alguma coisa devido a esse problema? Né? Por exemplo, o Gilberto ali que atende um cardiologista, né? Você deixa de ter alguma situação, praticar um esporte, você sente palpitação, taquicardia, alguma coisa assim. Então, quando você dá uma coisa que é fácil para a pessoa responder, aumenta muito a tua taxa de resposta. Porque ela não vai só pensar, ela não vai demorar para te responder. Então, a conversa flui mais rápido. Quantas vezes nós mesmos, né, às vezes a gente, no nosso dia a dia no trabalho, no nosso WhatsApp pessoal, às vezes alguém pergunta uma vez, putz, aqui, vou ter que dar uma atençãozinha na resposta. Eu marco como não lida e deixo para responder depois. Né? E muitas vezes esse depois vira 2, 3, 5 dias, que a gente esquece de responder. Aí foi. Se a gente faz no dia a dia, imagina o lead que, além de estar falando com a gente, provavelmente ele está falando com outras 2, 3, 5 clientes. Então, a gente tem que agilizar e facilitar isso.
tá? Também a questão de fazer uma pergunta por vez. Tá? Então, e perguntas que tenham uma conexão. Então, coloquei perguntas fracas, perguntas fortes, né? Então, perguntinha de tudo bem, quer saber mais sobre isso, posso ajudar em algo? Eu estou deixando tudo na mão do cliente ou não estou levando a nada. Isso aqui, você quer saber mais alguma coisa? Parece que eu estou dispensando a pessoa, né? Que te ajuda em algo mais? Cara, até me ajuda, mas está tudo bem, deixa quieto, né? Agora, as outras perguntas fortes, né, são coisas que eu estou querendo conhecer mais a pessoa, estou querendo ajudar ela, estou querendo me envolver mais com o caso dela antes de seguir para um próximo passo. Tá? Aí tem algumas dicas ali, só algumas, vocês terem uma ideia ali de exemplos, né? E uma coisa que é muito importante, eu quis deixar só esse disclaimer aqui, né? Para fazer uma pergunta por vez mesmo, tá? Não combar duas perguntas. Tá? O que está te incomodando mais? É a parte estética ou a parte funcional? Pode parecer que é a mesma pergunta, mas são duas. O que está te incomodando mais? Às vezes é comer, mas daí ele só que responde, é comer ou a parte estética, aí eu já vou gerando confusão na cabeça da pessoa. Faz uma pergunta, o cara responde. Aí faz a, e por aí vai. Isso facilita também a conversa. Tá? Beleza. Por enquanto, tranquilo, né? Se vocês quiserem, podem me interromper a qualquer momento, tá bom, pessoal? Acho que é importante ter essa troca aí. Eu sei que eu estou trazendo para vocês, talvez possam aparecer coisas que talvez vocês já façam no dia a dia, mas é importante a gente trazer o racional das coisas. A gente está com foco nisso e às vezes escutar de novo e refletir se hoje o atendimento que vocês estão fazendo, ele envolve tudo isso. Ele está englobando essas partes. Vocês estão fazendo as perguntas certas. Tá? Então, aqui eu quero colocar um pouquinho da estrutura, né, de perguntas, porque a estrutura é poderosa, né? Não só a pergunta, como o atendimento, né, o conceito das perguntas que vocês vão fazer, elas têm que ter esses três pilares: acolhimento, orientação e aí seguir com pergunta. Se a gente está falando aqui de uma dor, de um problema que essa pessoa tem, e eu simplesmente ignorar isso e ir para a próxima pergunta, gera uma certa estranheza. A pessoa pergunta, Guilherme, como é que você está? Tudo bem? A pessoa fala, putz, não estou muito bem hoje. Você fala assim, pô, legal, e o que está doendo mais aí? Tipo, nossa, legal? Como assim? Não é legal, eu falei que eu estou muito bem. Você não escutou o que eu estou falando para você? Então, primeiro, sempre acolha, faz a gente fala de empatia, né? Conexão empática, para entender ali o que você sente a dor da pessoa, você sabe o quanto que impacta na vida, né? Você pode até trazer algum caso ali que aconteceu aí no consultório, na clínica, né, de alguém parecido com aquela pessoa que também tem aquela dor, né? Então tudo eu estou acolhendo a pessoa. Aí depois eu vou orientar ela, falo assim, olha, o ideal para resolver isso é dessa forma, né? Talvez para o teu caso, porque tem que fazer talvez uma cirurgia, né? Vai ter que olhar ali, no caso, me parece, pelo que você está falando, um problema até pela ósseo, gengival, a gente tem que, né, para isso vai ser importante fazer uma análise, fazer os exames, tudo mais, vir aqui na consulta. Você já passou por uma consulta para poder verificar o teu caso? Então, acolhi, disse mais ou menos o que pode ser uma orientação técnica, mas eu trago a pessoa para gerar, para continuar a conversa, né? Então, ali tem essas três etapas, né? Acolhimento, orientação e pergunta, para a gente poder seguir toda a nossa linha, né? E aí também coloquei assim, bem didaticamente, né? Entender o problema, aprofundar na dor, gerar segurança, convidar para avaliação e definir o horário. Tá? Então, essa é a evolução natural que a gente tem que ter para fazer isso. E sabe, tipo, um parênteses aqui, uma coisa que é muito legal, quando a gente faz esse trabalho bem feito, quando a gente executa esse script, quando a gente faz essas perguntas, quando a gente engaja com o paciente, muitas das vezes ele pergunta, cara, legal, gostei muito, e como é que faz para eu ir aí falar com o doutor? Qual que é o próximo passo? Como é que eu posso ver? Como é que eu faço para ir naquilo? Não é nem você que tem que oferecer. Né? É aquela coisa, não é aquele papo, tá, aceita isso daí, me diz aí, agenda, como é que vai pra agendar? Tem que ir aí. Né? É que a pessoa realmente, ela tá tão afim que ela já consumiu tanto, já comprou tanta ideia, que ela já quer ir para a próxima fase. Então, aí você entende que você não precisa mais fazer outras perguntas, digamos assim, a não ser que sejam perguntas relativas ao agendamento, né? Para você, que você é melhor de manhã, de tarde, dentro da sua rotina, tem algum dia da semana que é preferência, aí você vai fazer perguntas sobre o agendamento. Mas todo o engajamento do caso já inclui a pessoa já comprou a consulta. Nosso trabalho não é vender a consulta, fazer a pré-venda,
E quando a pessoa pergunta, tá, e aí, como é que faz? É a mesma coisa quando o cliente chega numa loja e fala, tá bom, vou levar. Né? E aí, beleza. Então a venda está praticamente fechada. E já a nossa venda, no caso da consulta, ela já está praticamente fechada. Né? Bom, aqui é só um reforço, depois eu vou encaminhar esse material para vocês também, tá? Mas, assim, são coisas que são muito pontos dentro dessa, muito importantes, pontos importantes dentro dessa estratégia, né? Os microcompromissos, perguntar a dor antes de falar qualquer coisa sobre agendamento. Por mais que o paciente queira, falar assim, tá, mas e como é que eu faço para agendar? Fala, olha, para eu te agendar, preciso entender um pouco mais do seu caso, até para ver se eu posso te atender. Tipo, eu não atendo todo mundo. Eu quero saber se faz sentido te atender ou não, né? Então, aí um outro ponto de perguntas, você tem que saber quando usar a pergunta aberta e a pergunta fechada. Isso é um ponto muito importante, né? A pergunta fechada, ela tende a converter mais. Lembra que eu falei da pergunta simples, né? Fazer uma pergunta simples, a pessoa vai te dar a resposta mais rápida. Mas em alguns momentos, eu preciso fazer a pessoa pensar. Agora, se eu estou no agendamento, como por exemplo que eu coloquei, a pergunta fechada funciona mais. Se eu pergunto, qual é o melhor dia da semana para você vir na clínica? Ela tem 6 opções, talvez 5. Vocês vão trabalhar em sábado, né? A maioria de vocês trabalha no sábado. Então, eu dou 6 opções para a pessoa pensar. Agora, se eu dou 2, por exemplo, hoje é sexta, né? Então, assim, para você é melhor vir amanhã ou na segunda? Só dei 2 opções. Ela não vai passar na terça, na quarta, na sexta. É sábado ou segunda. E ela pode te dar a terceira resposta, que, putz, não posso nem no sábado nem na segunda. Ah, legal, terça? Entendeu? Então, eu estou fechando. Eu não estou fazendo a pessoa pensar qual é o melhor dia que ela vai ter. Não, eu estou direcionando. Né? Uma outra coisa que eu coloquei aqui, falar do valor antes de agendar. E aí, quando eu falo que você tem que falar de valor, eu não estou me referindo a preço. Estou falando a gerar valor para o paciente. Gerar valor do atendimento. Gerar valor da clínica. Gerar valor sobre o resultado que ela vai ter. Isso é falar de valor. Vocês não podem vender preço. Quando a gente fala em preço, a gente fala em venda de produto. E aí a gente sabe que todos os procedimentos que nós atendemos aqui, muitas vezes o mesmo procedimento que a gente faz, tem um outro coleguinha que também tem ali. Né? Aí o John até colocou de valor emocional, né? Também, total. Só que para eu falar de valor emocional, eu preciso perguntar para a pessoa o que é valor emocional para ela, qual é o ponto que ela tem ali para melhorar. O quanto que ele impacta na vida dela. E aí, se eu gero o valor emocional, né, isso aqui, dentro de, por exemplo, a pessoa fala sobre lentes de contato, né? A pessoa vem e diz que ela tem muita vergonha de falar em público, de sorrir, porque ela tem muita vergonha dos dentes. Eu não vou falar sobre o valor, assim, que a lente de porcelana é melhor que a de faceta, que dura mais. Isso é commodity, isso é parte técnica. O que você fala para essa pessoa? Que a lente vai devolver a vontade dela em sorrir, que vai tirar a vergonha dela. Há quanto tempo ela não sorri? Então ela vai poder voltar a se relacionar com as pessoas e tudo mais. Já parou para imaginar como seria a sua vida se você não tivesse vergonha do seu sorriso? A lente de contato vai fazer isso para você. Eu vendi o valor emocional para ela. E quando ela comprou, quando ela entendeu esse valor, ela falou, putz, é isso que eu quero. Se é isso que você quer, vem na clínica que a gente te mostra como vai acontecer. Tá? E aí, essa questão, logo em seguida do valor, a gente fala do preço. Né? Dá para você nunca falar de preço, pelo menos de uma forma seca. Então, a gente tem que contextualizar, que nem a gente falou anteriormente, né? Simplesmente dizer, não posso te falar o preço, você tem que vir aqui. Não engaja, na verdade, afasta a pessoa, repulsa ela, e sim fazer ela entender o porquê que a gente não pode falar sobre isso. A gente vai ter um outro momento aqui que a gente vai falar sobre objeções, e aí a gente vai explorar um pouco mais e fazer alguns roleplays dentro disso, tá? E aí, dentro da recuperação de lead frio, né, que é um outro ponto que tem ali, também, né, eu preciso, para eu poder resgatar uma conversa que talvez já parou, que a pessoa veio ali, é importante ter um anzol, mas que eu traga a pessoa de uma forma simples. Lá no Cláudio, por exemplo, a gente tem umas mensagens, que a gente traz um conteúdo, e a gente sempre pergunta, isso aqui é legal para você? Sabe que é isso que você vai gostar? Você ainda tem interesse em cuidar do seu sorriso? Porque é uma pergunta simples, pode dizer sim ou não. E ela falou assim, sim, ainda quero cuidar do meu sorriso. Opa, aí eu resgatei o cara. Ele levantou a mão, aí eu puxo ele, tá? Beleza. E aí, como é que a gente... tudo isso que eu estou falando é muito mais fácil quando estou conversando direto com a pessoa, seja presencialmente ou por telefone. No WhatsApp, a coisa é um pouquinho mais amarrada, porque eu não tenho, muitas vezes, a imediatez da pessoa me responder, né?
Então, eu tenho que precisar aguardar a pessoa ali, a resposta dela. Então, tem que ter algumas características bem específicas para poder ter isso, tá? Gente, rapidinho, um segundinho só. Bom, então a gente tem que ter essa ideia assim, né, de como conduzir uma boa conversa pelo WhatsApp. Então, eu coloquei aqui mais 5 itens, né? Que uma boa conversa no WhatsApp ela tem que ser leve. Como eu falei para vocês, tem que ser muito humana, porque isso vai gerar uma conexão. Ao mesmo tempo, ela tem que ser leve e humana, ela tem que ser objetiva, porque, como eu falei, se a gente ficar fazendo um monte de pergunta nada a ver ali, a pessoa vai se enjoar daquilo e é muito mais fácil ela largar o celular de lado do que ela virar de costas para você se ela estiver pessoalmente, ou ela desligar o telefone na sua cara se ela tiver a ligação, né? Mas ela tem que ter o foco no resultado. A gente tem que ter esse objetivo, né? E se a gente consegue juntar tudo isso, ela vai ser uma conversa muito natural, né? Então, eu coloquei alguns dois exemplos, a gente vai falar outras coisas ali depois, não vou tomar muito tempo nisso, mas a ideia, então, a gente foca nesses pontos, tá? Não ser nada robotizado, não fazer, foco em fazer perguntas, certo? Mas não fazer perguntas tipo formulário, uma pergunta depois da outra, tipo pergunta. Conversa, troque ideia. Eu falo muito isso para a Natália, que eu conversei. Tem que trocar ideia com um lead. Tem que ir ali como você gostaria de conversar. Lógico que você não vai usar gíria, não vai falar essas coisas assim, né? É uma conversa informal, mas é uma conversa bacana, tranquila, com objetivo, sendo intencional. Tá? Seguindo aqui, alguns pontos que eu achei bem importante colocar também, que é o que mata a nossa estrutura de conversa. Alguns pontos que talvez aí eu quero que vocês façam uma autoanálise se vocês não estão fazendo isso. Tá? Primeiro ponto, iniciar uma conversa e parar a conversa. Por nossa parte. Eu sei que às vezes a nossa rotina é corrida, acontece um monte de coisas, eu estou conversando com a pessoa e depois, putz, toca o telefone, tem que fazer alguma coisa, tem que atender um paciente que chegou ali na clínica, no momento, mas resgatem essa conversa. Não deixem a conversa no vácuo por sua culpa, tá? Então, sempre deem continuidade nas conversas. Um outro ponto, mandar textão. Quem que gosta de ler textão no WhatsApp, levanta a mão. Não? Ninguém? Ninguém, nem eu. Você vê aquele ler mais na conversa, ixi, Maria, nem vou acompanhar isso. Deixa, depois eu vejo. Né? Então, sejam muito objetivos. Às vezes é melhor você mandar 2, 3 mensagens do que mandar um ver mais. Se você precisa, escrever muita coisa. Se possível, escrevam menos. Como eu já falei, muitas perguntas juntas, né? Então, aí vira formulário, vira pesquisa, a gente não quer isso. Focar só na parte de preço, isso é quando o paciente, né? A gente sabe que tem muita gente que fica ali insistindo, não, eu quero saber o preço, quero saber o preço. Tentem dar um jeito de fugir daquilo. Tirem o foco do preço, coloquem o foco em outra coisa. Põe a pessoa para pensar em outra coisa. Tá? Então, entender que, como eu coloquei ali, valor preço sem valor é só um número. Então, a gente tem que gerar um valor para poder falar de preço. Para ser robótico, né, também acho que é uma coisa que a gente já comentou aqui, agendar cedo demais. Então, aí usar uma outra analogia, né? Para quem é solteiro, para quem já está no relacionamento, já passou por isso antes, né? Quando está na fase da paquera, já uma pessoa para sair antes da hora, você provavelmente matou outras oportunidades de sair com ela, né? Então tem que ter aquela paquera antes de chamar ela para tomar alguma coisa. Enfim. Então, a gente tem que ter essa dinâmica também com o lead, né? Então, entenda ali, não sejam afobados na hora de agendar a consulta, aí a coisa flui naturalmente. Aí um outro ponto aqui é o qualquer dúvida estou à sua disposição. Quando você fala isso, em qualquer momento, você jogou a decisão para o lead, né? Inclusive na hora do agendamento, ou quando o paciente vem até a clínica, né? Você fala assim, então tá bom, é isso, obrigado, qualquer dúvida, estou à sua disposição. Eu já estou pressupondo que ele vai ter uma dúvida, e se ele tiver uma dúvida, eu estou aqui. A gente tem que sempre ter uma postura proativa. Né? Eu sempre tenho que estar dizendo para o cliente que, olha, eu estou aqui, eu vou te ajudar, e qual é o próximo passo? De um agendamento de consulta é o lembrete. E quando a pessoa vem na consulta, é o retorno do follow-up que se fechou ou não, ou o retorno periódico dessa pessoa. Então, sempre nós temos que estar na rédea, e nunca à disposição. Quer dizer, a gente sempre está à disposição do lead, né? Mas nunca usar essa frase. Né? E muitas vezes, quando a gente usa essa frase, a gente coloca realmente tudo isso que vocês fazem aqui,
a gente passa o processo de decisão para a mão do lead. E aí, se ele quiser parar de falar, ele para de falar, e aí você ficou esperando e perdeu o seu time. Principalmente se qualquer dúvida à sua disposição. Tá? Então, nunca deixe a tomada de decisão, o próximo passo, em cargo do lead, sempre conosco. Beleza? Pessoal, eu vi algumas carinhas enquanto estava falando ali. Vocês estão fazendo isso no WhatsApp hoje? Algum desses pontos aqui? Algumas vezes, sim. Reflitam, porque a gente tem que cuidar muito disso aí, tá bom? Então, joguem luz em cima desses pontos aqui, entendam talvez onde vocês estão errando e busquem pensar em alternativas e formas de não errar. Tá? Vamos lá, pessoal. Eu deixei alguns exemplos aqui, mas eu só tenho mais 15 minutos com vocês, então eu vou deixar para encaminhar isso aqui, porque eu tenho outro ponto que é muito importante, né, que é isso aqui. Eu deixei uma fórmula bem simples para vocês depurarem esses processos. Eu deixei uma que é um pouquinho mais completa e uma que é mais reduzida. Né? Então, a reduzida, né, a gente já falou, acolhe, esclarece, conduz. Recebe, apresenta a solução e diz o próximo passo. Mas eu quero, se possível, vocês foquem nessa aqui, ó, na fórmula principal. Tá? A gente sempre tem que responder o cliente, dando um contexto, dando uma direção e acertando a próxima pergunta. É um passinho a mais só, tá? Mas entendo que não fujam de dar a resposta. Tenha uma resposta totalmente contextualizada. E quando eu falo contexto, é o contexto da pessoa, da clínica, do procedimento, tudo mais, né? Busquem explicar as coisas para não deixar. Entendo que o lead não sabe o que vocês sabem. Perdão. O lead não sabe o que vocês sabem. Então, não pressuponham que ele, tipo, vou dar uma coisinha simples aqui, porque ele já sabe do que eu estou falando. Pressupõe que ele não sabe nada, você tem que explicar as coisas para as pessoas, tá? Então, deem sempre contexto. E direcionando a pessoa. Nunca deixem para que ela tome o próximo passo. Tá bom? Isso aqui, gente, muito importante. Foque em todo o atendimento com base nesses pontos aqui, que são pontos-chave. A gente ter um bom atendimento. E aí, o que eu queria ouvir de vocês rapidinho aqui, para a gente